a gente acredita que a reforma tributária ela é menos jurídica, né? Essa é uma reforma econômica pela via tributária e, de certa forma, também pela via financeira. Olá, sejam bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por MidSafe, KT Group, Grupo LPJ e Bluetex, que em abril de 2026 está lançando o Bluetex Agent, que é uma ferramenta de conteúdo, conhecimento e inteligência artificial. No episódio de hoje, nós recebemos Adriano Subirá, presidente do Comitê Tributário Brasileiro, CTB, integrante do GT que escreveu a reforma tributária, o PAT-RTC, ex-auditor fiscal da Receita Federal, ex-assessor tributário na Câmara dos Deputados. O nosso tema é Sobrevivendo à Reforma Tributária, Governança, Fluxo de Caixa e Inteligência Artificial. Adriano, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Xará. Muito obrigado a vocês, Adriano. Um prazer estar aqui com você. Para a gente começar esse bate-papo aqui, Adriano, fala um pouquinho dessa sua experiência, tanto Receita Federal quanto Câmara dos Deputados, para que os nossos colegas aqui possam ter uma visão do trabalho que é realizado, né, lá tecnicamente, com profissionais e ferramentas muito preparados e direcionados para atividades específicas, né? Eu acho que muito do que a gente tem hoje é resultado de muitos anos, né, de muitos profissionais que trabalharam nisso, que tornaram o Brasil uma referência mundial no aspecto de, acho que vou deixar até você dizer melhor o termo que é utilizado, né, das administrações tributárias mundiais. Então, fala um pouquinho desse cenário aí para nós, por favor. Obrigado, Zé Adriano. Então, eu passei quase 33 anos na Receita Federal. Entrei muito novinho, acreditem, né? Eu comecei em 93, fevereiro de 93, Delegacia de Limeira, trabalhando com a malha pessoa física. Eu entrei na época num cargo de TI e logo em seguida passei para auditor. Então, eu tive que pedir demissão da Receita de manhã e tomar posse 600 quilômetros, né? Eu pedi demissão, exoneração em Curitiba e tomei posse em Joaçaba já como auditor. Bom, desde o início é surpreendente a quantidade. A Receita sempre foi muito tecnológica, né? Então, inclusive, na época que eu entrei, a minha contratação, o concurso que eu entrei, foi parte de um grande esforço de modernização da aduana, foi no nascimento do Siscomex. Então, o Brasil, ali nos anos 90, há mais de 30 anos atrás, era um dos únicos, se não o único país do mundo que, no final do dia, veja, nós estamos falando início dos anos 90, né, fechávamos a nossa balança comercial diariamente. É um outro tema que eu escutei logo nos primeiros anos de Receita, acredito que no primeiro ano, foi inteligência artificial. Então, há mais de 30 anos, a Receita fala internamente em inteligência artificial. Eu lembro que tinha projetos, colegas que passaram concurso, que vieram de ciência da computação da Unicamp, já trouxeram também avanços nesse sentido. O CEA, Centro de Inteligência Artificial da Receita Federal, tem mais de 20 anos. Então, LLM, né? Enfim, você utilizar Large Language Models aí para você produzir conhecimento em cima de uma base de legislação, de decisões, e nós temos projetos já há bastante tempo, né? Então, se a OpenAI não tivesse popularizado o ChatGPT, a Receita Federal já teria feito isso. Então, a Receita sempre foi muito tecnológica, né? O trabalho da Receita Federal é um trabalho dos dados, né? Em cima dos dados. Então, toda a gestão de risco, todos os processos, eles são focados nisso e estão estruturados nisso. E nos últimos anos, né, concluindo essa parte, algumas integrações tornaram maiores as possibilidades dessa gestão de risco. O que é a gestão de risco? Identificar os desvios padrão, né, quem está no desvio fora do padrão é aceitável de comportamento, e você, com isso, consegue identificar gaps de sonegação, gaps de inadimplência, planejamentos abusivos, né? E eu, assim, para encurtar, nesses 30 e poucos anos, eu passei por todas as áreas, assim, trabalhei em 5 das 10 regiões fiscais, né? Então, quando chega esse momento que eu venho para Brasília, um pouco mais de 6 anos atrás, na virada de 2019 para 2020, eu, desde então, trabalhando com a reforma tributária, né? Hoje gravo aqui de Brasília, vocês estão vendo a foto aí da Ponte JK. Então, para mim foi uma benção, porque da reforma tributária eu conheço da Constituição, o XML, do XML a Constituição, porque eu trabalhei em todas as áreas. Trabalhei
ajudando a escrever legislação, ajudando a estruturar sistema, enfim, né? Então, eu acredito que isso foi uma experiência muito boa. Passei também um período na aduana, também como chefe de vigilância e repressão. Foi uma experiência bem rica, bem marcante, tá dentro. Eu tenho que tentar encurtar a resposta, porque é Essa, bastante coisa para contar. essa da aduana deve ter sido uma experiência bem diferente e E interessante, né? interessante. E do PAT RTC, fala um pouquinho como que foi o PAT RTC, porque nem todo mundo sabe. O pessoal acha que o PLP 68 e o PLP 108 apareceu assim no Congresso, né, num passe de mágica. Então conta um pouco o que que foi o PAT RTC e como que foi sua participação e, né, e o que você entende que vocês conseguiram atingir, né, das expectativas, né, o quanto das expectativas vocês conseguiram atingir com esse projeto. O PAT, a RTC, é o Programa de Assistência Técnica à Reforma Tributária do Consumo. Então, o Ministério da Fazenda, por meio da SET, Secretaria Especial da Reforma Tributária, ele liderou um processo de coordenar 300 servidores públicos, número redondo. Fizemos 309 reuniões, que foram milhares de horas de reuniões com representantes do setor privado e também de pelos públicos, né? De associações, de entidades representativas. Então, eram servidores dos municípios, dos estados, aqui do DF e da União, das carreiras de auditoria fiscal e acredito que mais de 10%, entre 30 e 50 colegas desses 300, eram das carreiras de procuradoria, né? Procuradoria do município, e dos estados e da União, para trazer também essa visão do jurídico, do processo, da execução. Claro. Agora, esse processo, Zé Adriano, que foi aí de início de janeiro, né, até meados ali do ano de 2024, principalmente até o final de abril, que é quando uma primeira parte do projeto de lei complementar, PLP, ficou pronta. Na verdade, nós, esses 300 servidores, ouvindo aí, né, milhares de pessoas em milhares de horas de reuniões, de audiências públicas, com compromissos de confidencialidade, veja, foram 309 reuniões e nunca vazou uma minuta do PLP que estava sendo escrito, né? Então, atores do setor público e privado aí foram muito zelosos nesse sentido. Então, nós trabalhamos ali durante 4 a 5 meses e fizemos uma minuta única em torno dos 700 artigos. Acontece que os entes federativos estavam totalmente de acordo em 70%, 500 artigos. Os outros 200 envolviam o comitê gestor. Então, quando surgiram alguns impasses em alguns detalhes, a CERT e a Fazenda sugeriram, olha, vamos então dividir esse PLP, esse projeto de lei complementar, em dois, e vamos já mandar para o Congresso aquilo que a gente está de acordo, para que alguns detalhes, numa parte, né, desses artigos, não travem o processo como um todo. Então, por isso que nós tivemos dois PLP, o 68 e o 108. Um projeto de lei complementar proposto pelo Executivo, e aí, pela nossa legislação, ele entra pela Câmara dos Deputados, vai ao Senado e retorna à Câmara. Então, agora, o que enriqueceu, eu acredito, especialmente na parte do modelo operacional, foi que, um ano antes, em janeiro de 2023, quando mudou o governo, quando mudou ali a composição do Congresso, colegas aí, né, os brilhantes, né, os colegas do brilhante encarte, os brilhantes colegas do encarte, 57 bilhões de documentos, toda a nota fiscal eletrônica, são mais de 150 bilhões de documentos emitidos, 20 anos de sucesso. Então, o encarte, colegas da Brás, da CNM, da Frente Nacional de Prefeitos e da Receita Federal, dos nossos relacionamentos interinstitucionais e dos projetos comuns, né, nesse ambiente, José Adriano, alguém falou, ei, essa reforma vai passar. Partindo dessa premissa, como será amanhã, o que nós faremos? Então, a gente passou um ano fazendo modelos exploratórios. Olha, vamos acabar com a escrituração, deixa só nota fiscal. Começou-se a pensar no modelo operacional. E discutimos e avançamos e fomos amadurecendo isso, né? Então, quando chega o PAT RTC, um ano depois desse processo, então a gente conseguia fazer esse exercício de vai e vem. Legislação do sistema, legislação do sistema. Por quê? Eu não posso ter um sistema que não tenha a legislação, porque não existe obrigação. E ele tem que ser o mais simples possível. O contrário também é verdadeiro. A gente não pode criar uma legislação que depois a gente não consiga operacionalizar, né? Veja as dificuldades, por exemplo, que a Lei Complementar 224, o tal do aumento do 10%, cobra 10% da líquida de referência, da crédito, não dá crédito, qual CST que usa, ajusta no FD, como é quase documento fiscal, por quê? E foi uma medida tomada assim, uma grande ideia para resolver um problema, né? Não estou aqui fazendo nem críticas nem elogio, apenas explicando.
mas que a discussão da operacionalização não escutou nem a administração tributária e nem os contadores, tributaristas, advogados e pessoas, né, como eu e você, que operacionalizamos tudo isso. Então, Sim. o PAT RTC, a gente colocou de bastante coisa. Eu trouxe da minha experiência uma ideia de trazer uma correlação com, por exemplo, né, com as pessoas, aí, as partes relacionadas, uma legislação que a gente tem no preço de transferência, algumas situações ficarem abertas, tem o PLP 16 de 2025, ICMS não incidir sobre os novos, com uma sugestão minha já na Câmara. Então, eu acredito assim, né, de novo, tentando não me alongar, Zé Trento, eu quero ouvi-lo também, muito do que a gente tem no PLP, e olhando agora a apuração assistida, né, você tem tido a oportunidade de conversar com atores importantíssimos que estão à frente desse processo, da implementação aí da parte das administrações tributárias também, ele foi facilitado, ou me permita inventar uma palavra, ele foi desdificultado, né, tornou-se menos desafiador, menos difícil do que já é, porque a gente pensou nos sistemas antes de pensar na legislação. A gente percebe isso muito como resultado pela forma como foi estruturada a legislação, né? E pela forma como as notas técnicas, né, foram publicadas e até o momento, inclusive, sem o regulamento, né? Então a gente entende que esse trabalho está sendo feito a quatro mãos, a gente visualiza isso e vê o benefício. Então, a defesa que eu faço da simplificação da reforma tributária, que a gente é muito combatido, e a gente compreende, né, o porquê, porque ela não simplesmente vai ficar simples. Ela vai ficar mais simples do que é hoje, mas ainda assim, por N motivos, a gente tem uma complexidade, né. Mas aí, por exemplo, quando você pega a estrutura da Lei Complementar 214, a estrutura você já vê que é muito mais simples, que é muito mais fácil de você localizar algo sobre alíquota, sobre combustíveis, sobre produtor rural, né. Quando você compara com as legislações estaduais e municipais do Brasil, por exemplo. Então, a gente acredita muito, como eu participo dos grupos pilotos aí com os fiscos há muito tempo, então, e eu e os colegas que já participam, a gente já sabia, né, dessa capacidade técnica dos colegas que fizeram esse trabalho aí, para num prazo muito curto também, né, Adriano, é bom a gente falar, porque vocês trabalharam um ano antes, né, esse grupo, depois trabalharam, sei lá, 4 meses para entregar um projeto de lei. Então é claro que é um prazo curto, né, mas se isso fosse demorar muito mais, a reforma tributária, né, ia sabe Deus para quando, né. Eh, e aí o que eu queria ouvir de você é o seguinte, agora que a gente teve agora, há 2 meses, publicado, a Lei Complementar 227, que trouxe o complemento, né, vindo lá do PLP 108, e as necessidades que aconteceram que vieram do ano passado, que foram lá penduradas e também, acho que de maneira assertiva, não vejo nenhum problema nisso, eu mesmo esperava por isso. Então, como você vê esse resultado da Lei Complementar 214 hoje, do jeito que ela está complementada pela Lei Complementar 227, e para você que participou, antes e durante o PAT RTC, você acredita que atingiu os 80, 90% do que o grupo técnico desenhou e queria? Eu acredito que pelo menos 90%, pelo menos 90, né. A gente tem um ponto que é com relação a, assim, o detalhe, né, mas das exceções, né, Zé Trento, porque a alíquota hoje, né, se a gente calcular por fora tudo que é tributado sobre o consumo, somando os 5 aí tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, ele vai dar 22% por fora, né. Que essa é a tributação. Com a reforma tributária, a intenção é manter esses mesmos, 22, essa mesma proporção, tá. O desenho foi feito para isso. Então, por que que a gente tem uma alíquota de referência projetada em 26,5, colocado num teto, e a 214, na maneira como foi aprovada, já projetou isso para 28%, arredondando, 27,97. Quanto mais longe a gente estiver do 22 na alíquota de referência, maior a quantidade de exceções. Então, nesse sentido, o ideal é que não tivéssemos nenhuma, mas isso é o ideal, né? Isso a gente pode academicamente, num clima até de happy hour aqui, discutir prós e contras, mas isso não existe em lugar nenhum do mundo. Todo IVA tem faixas, mais uma quantidade maior ou menor de alíquotas. Então, esse é um ponto.
Agora, remetendo ao 214, como você falou, até de uma estrutura simples, veja, nós temos ali 500 e tantos artigos e eu tenho pouco mais de 60 artigos na parte geral. Eu tenho mais um tanto de artigos ali, não chega a 50, que é para a administração tributária, né? Então vão sobrar ali uns 400 e tantos artigos que estão nas exceções, regimes diferenciados, regimes específicos. E a alíquota ela sai de 22, vai para 28, a previsão, a projeção, não estamos aqui para escrevendo em pedra, né? Tomara que venha menor, com as informações que estão sendo coletadas agora ao longo de 2026, mas é que nós temos mais de 40% da base de consumo. Imagina se toda a base de cálculo do IVA, todas as operações vão ser tributadas. 57% estão na regra geral. 43% da base toda está nas exceções. Então, como você conhece bem, eu tenho lá o CST 000, com 4 códigos, mas eu tenho 140, ou dependendo da conta, 144 TCLAS-TRIB, Código de Classificação Tributária, que são as tais exceções, né? Então, você vai ter, digamos, arredondando, 60% de todo o IVA usando 1, 2 ou 3 CCLAS-TRIB, Correto. e eu preciso de 140 e tantos outros para os restantes 40%. Então, olhando para o que a gente tem hoje, concordo contigo, a simplificação é grande. Eu estava em 5 dos 19 grupos, estive à frente do GT19 do seletivo. Quando eu vi que deu 700 artigos, eu tomei um susto. Eu falei, opa, peraí, mas a quantidade que está sendo é bem maior, né? Então, pense assim, que são 700 artigos em vez de milhares, literalmente, algumas dezenas de milhares de artigos, são 700, e que uns 10% disso, ou menos, são normas gerais. O restante são exceções dentro desse sistema mais simplificado, como você colocou. E aí, quando a gente fala de exceções, a gente sai do aspecto técnico, né? E aí vai para outros aspectos e que aí foge do nosso controle, né? Da gente poder defender, né, a simplificação ou a redução dos regimes específicos, né? Mas o que é importante é, à medida que a gente tiver mais regimes específicos ou mais diferenciados aí, a gente tem uma alíquota maior e quanto menos a gente tiver, a gente tem uma alíquota menor, né? E, e, e você acredita que ao longo dos próximos anos tem uma chance de a gente equilibrar mais isso que tem, ou que você acredita que isso vai ficar mais ou menos estável nesse sentido de volume de regime específico? Quem conseguiu agora não vai perder nunca e quem não conseguiu não vai conseguir. Bom, olhando a legislação, o desenho, nós temos aí avaliações periódicas para rever esses regimes específicos e diferenciados. Então, o desenho favorece isso. Porém, o que a experiência mostra, e eu fui representante na COTEP, no CONFAS, e também em diversos fóruns federais, só no COTEP CONFAS eu fiquei mais de 3 anos. Uma vez que você dá uma redução ou uma isenção, para tirar só na próxima geração. É isso É aí, isso né? aí, né? É muito difícil. Estou concordando com a tua fala, Zé Adriano. É, É. tá bom. É mais para a gente ter um pouco dessa sua visão de que estava lá, porque a gente tem muita, a nossa opinião é muito baseada na operacionalização, na participação dos grupos de trabalho, né? E na conversa aí com os colegas, e a gente sempre tem umas discussões nessa linha, assim. Você falou que teve uma participação boa de procuradorias lá no PAT RTC, mas a gente acredita que a reforma tributária ela é menos jurídica, né? Qual que é o seu pensamento sobre a reforma tributária como um todo? O pensamento, os impactos, o que que você pode expor aí a sua visão, né? Concordo, Zé Adriano. Ela é menos jurídica, até porque assim, o contencioso, né, para ele gerar um volume, uma massa crítica, ainda vai demorar um pouco, né? Inclusive com os descasamentos, porque provavelmente os lançamentos, provavelmente não, certamente os lançamentos de ofício de CBS e o início de um eventual contencioso de CBS iniciarão alguns anos antes do eventual contencioso ou provável contencioso de IBS para ambos, né? Então nós temos aí um descasamento cronológico dessas discussões, né? Ela é uma reforma econômica, entende? O que nós estamos fazendo, nós, eu digo nós todos, você e todos os brasileiros, incluindo eu, é uma reforma econômica. O apelido é tributária, né? Então, assim, eu estou comprando aspirina, é o nome do remédio, mas o princípio ativo é uma reforma econômica, né? Eu acredito que ela, assim, ela é tão impactante, ou mais, do que o Plano Real, que também foi uma reforma econômica. Só que o Plano Real foi uma reforma econômica pela via monetária, pela via financeira. Essa é uma reforma econômica pela via tributária
e, de certa forma, também pela via financeira. O Plano Real nivelou todo mundo para cima. Uns subiram muito, outros subiram um pouco, mas quando você acabou com a inflação, né, você desindexou a economia, todo mundo colheu um benefício, uns mais, outros menos. A reforma tributária, ela vem para reduzir esse desvio, porque hoje nós temos empresa tributada a 40% e tem empresa subvencionada, que tem uma tributação negativa, né. Então hoje, entre quem paga, enfim, quem paga muito e quem paga pouco, ou até mesmo ele tem a atividade dele só é viável porque ele toma mais crédito que tem débito, por exemplo, e consegue ter liquidez nesse crédito, que é um fator muito importante, é muito grande. Então quando você achata, né, procura trazer para baixo quem está pagando muito, para aliviar aquele setor, para ficar o sistema ter realmente essa neutralidade. E você redistribui a carga tributária, então teremos ganhadores e perdedores. Isso mexe com as margens dos negócios. Mexendo com a margem, você está mexendo com o fluxo de caixa, tá certo? Se aumenta a minha margem, tem mais fluxo, né? Então, eu aperto, eu solto a mangueira, aumenta a vazão e, somado a isso, tem as questões, os reflexos eh, por enquanto imaginados, né, especulados, ainda que com muito critério, quais serão os impactos do split payment. Tem impactos positivos e tem impactos negativos ou desafiadores, né. Então, ela é uma reforma econômica, você tem aí o fim dos benefícios fiscais, pelo menos como está desenhada, então uma realocação de investimento, de logística, de prestação de serviços e até de indústria, mudando para mais perto do centro consumidor. Então, assim, como vai ficar a logística no país? Vai sobrar caminhão? Vai equilibrar? Porque até pouco tempo atrás estava faltando caminhão, entende? A gente vai diminuir a dependência do diesel, em vez de meio trilhão por ano de diesel, vão cair para 400 bilhões por ano de consumo de reais de diesel, enfim, isso tudo nós podemos começar a fazer essas simulações, até não podemos afirmar com precisão, mas ela é uma reforma econômica e o jogo agora, eu entendo que para os municípios, principalmente, é atrair CPF, atrair consumidor, né? Eu tenho que ter consumo na minha região. Em última instância, o município agora tem que atrair CPF. Até ontem ele estava preocupado em atrair CNPJ, quer trazer uma indústria, uma empresa nova e que gera emprego. Então, regiões que são muito industrializadas, regiões que têm um PIB per capita alto do agro, essa arrecadação agora vai para outro lugar. Por outro lado, vem a arrecadação de fora, enfim. Então, tem uma série de desafios aí. É uma reforma, sobretudo, econômica. Concordo totalmente com você também, também vejo assim, e vejo que, tanto no aspecto Brasil, como você falou, quanto no aspecto das empresas, no sentido de que, a área fiscal, sempre cuidou, por óbvio, de ajustes, né, SPEDs, ajuste CNF, Ação Normativa, tudo a área fiscal cuidou. E algumas empresas demoraram para perceber, porque eu tô levando em consideração que a grande maioria já percebeu, né, mas a gente sabe que ainda não é uma verdade absoluta, mas assim, as empresas demoraram, porque, né, a lei complementar já tem mais de um ano, e como você falou, desde começo de 23 a gente sabia que a reforma tributária ia passar. Podia estar errado? Tinha uma chance pequena de estar errado, mas, né, a maior parte acreditava fortemente de que dessa vez ia passar. E aí, nas empresas, o impacto, como você deu exemplos aí de logística, né? Por exemplo, agora as empresas vão sair tudo do Nordeste e vão para São Paulo. Então, assim, não é simples assim, né, Adriano? Então, a análise tem que começar a ser feita o quanto antes para entender o que, que vai ter de perda ou de ganho, quais são as alternativas, qual é o custo, o investimento da alternativa. Que eu brinco com o pessoal, né? Eu trabalhei mais de 20 anos em São Paulo e tem 15 anos que eu estou aqui em BH. E você que também que está sempre aí, Brasília, São Paulo e viajando pelo Brasil afora, a gente fala assim: São Paulo não tem galpão nem gente suficiente para receber as empresas todas que estão hoje em outros lugares, para começar. Então, não é simples assim, vai todo mundo para São Paulo. Agora, algumas vão, né? Algumas vão ficar, outras vão para outro lugar. Algumas podem até sair de São Paulo. Então, cada empresa tem que fazer a sua análise dos impactos e trabalhar em cima disso. E as áreas das empresas, né, a área de suprimentos, né, a área de logística, a área comercial, principalmente ali, e a área financeira, porque você vai falar mais do split payment já já, que é um assunto, né, que gera muito ruído.
Então, essas áreas todas, elas agora vão ter muito impacto, e se elas não participarem agora das discussões, dos processos e tal, né, quando vê não vai funcionar, ou vai descobrir, vai esperar vai projetar um fluxo de caixa, como você falou, é igual o de janeiro de 26 para janeiro de 27 e não vai ser igual. Se a empresa fizer tudo do mesmo jeito que ela fez em janeiro de 26, se ela fizer em janeiro de 27, o fluxo de caixa não será igual, porque muda, né, do PIS e COFINS para a CBS. Algumas vão ganhar, algumas vão perder, aí conforme o caso de cada uma, né? Você quer comentar sobre isso? Sim, então, e as empresas, eu tenho tido palestras, encontros, né, por exemplo, recentemente teve um encontro, tinha mais de 100 CFO, a maioria não tem nem comitê da reforma, não quer dizer que eles não estejam ocupados com a reforma, mas na maior parte das empresas, há uma dificuldade das outras áreas que não, o fiscal contábil, tributário, jurídico e mais o financeiro, esses 3, 4 ou 5, conseguir mostrar o compras, o comercial, com a logística, o RH, que precisa de todo mundo nesse momento. Esse é o primeiro passo, né. Eu tenho dado aula na Jornada Tex, no G4 Educação, no CETAI, no CRC do CRC, Paraná, no Paraná. CRC também, né. Então, e recentemente, essa semana eu estava em São Paulo e conversando com o CFO, eu perguntei: "Viu, você já entendeu por que você me chamou?" Ele falou: "Eu preciso que as outras áreas escutem de alguém de fora que eles precisam se envolver na reforma, né?" E aí no final da reunião eu joguei, não que eu joguei mais uma bomba na sala, o pessoal entenderam? Entendeu. Então, vocês têm, essa empresa tem 1.200 e poucos fornecedores. Falei, agora vocês têm que pegar 700 fornecedores de vocês, que são dos simples, e catequizá-los. Isso aí. Mais os outros 500, e vocês estão no B2B, vocês têm que fazer isso para frente, né? Então, assim, é uma dificuldade você sincronizar toda a empresa e depois que eles entenderem, você mostrar que o desafio é muito maior ainda. Porque se os clientes dele, fornecedores, eles estão no meio da cadeia, não fizerem a lição de casa, não vai adiantar todo esse esforço dentro de casa. Eles têm, e tem que sincronizar todo esse avanço. Veja, Adriano, eu fui gestor, inclusive, sou muito entusiasta da nota fiscal de serviço eletrônica, né? Ela teve esses percalços porque houve aí muito, enfim, houve uma demora, né, na questão do convênio. Eu entendo que não precisaria do convênio, mesmo antes da aprovação da sanção do PLP 68 e Lei Complementar 214, mas enfim, aconteceu. E boa parte dessa dificuldade foi divergências de interpretações dos municípios que têm autonomia para isso, em relação a uma lei complementar do ISS. Então, acredito que uns 40% do problema que tivemos com a nota fiscal de serviço eletrônica foi decorrente de divergência de entendimento do ISS, não foi necessariamente por causa da reforma, né? Porque aí o ambiente nacional está uma regra de negócio e tal. Mas veja, a maioria das empresas não teve que emitir nota fiscal agora, no início do ano. Como que vai ser virado para 2027? Nós vamos ter um shortage, um problema de demanda, um cenário como o da pandemia, há esse risco. E vencido tudo isso, o documento fiscal eletrônico, o RP, que é importantíssimo, ele é uma condição necessária, mas não é a condição suficiente. Ele é um ingresso para entrar no jogo. O jogo infinito é o jogo do negócio, né? Então, assim, essas implicações são grandes. E, em meio a tudo isso, como você colocou, questões de margem, decisões de desinvestimento ou mesmo de aportar de mais investimento, então, e os municípios, que são atores aí, para mim, centrais no IVA, que os municípios aqui vão ter essa capilaridade, essa presença, né, com o desafio, né, enfim, dos negócios na sua cidade, em cursos que eu tenho dado para o município, falo, olha, se coloque nesse momento como um consultor do empresário. Por quê? Porque se os teus empresários na cidade não souberem fazer a transição, você não vai ter arrecadação, não vai ter emprego. Aliás, em ordem de importância, eu deveria falar primeiro do emprego, né? Então, tem esse desafio para as empresas também, e também os municípios, né? Muitos municípios terão que se reinventar. Eu concordo totalmente com você. A gente vai colocar o link aqui da playlist sua lá do CRC do Paraná, que são várias aulas lá bem legais. A gente vai colocar aqui para o pessoal, quem que tiver interesse de acompanhar. E aí, eu queria comentar com você o seguinte, que eu fiz uma anotação aqui sobre a questão dos municípios, né? Da autonomia deles. E eu vi o seu comentário já, né, atrás, de que não precisava do convênio, que o convênio criou uma situação ali desnecessária.
E aí o que a gente acabou gerando uma preocupação muito grande, os municípios se conveniaram lá em janeiro, quase todo mundo, né, eu até ontem eu olhei, tinha tipo 4 municípios, não conveniados, então 4, né, não é 0,01%, e mais de 94% em produção, o que é um número para mim muito além do que eu esperava, né, que é o que interessa. Então assim, muito muito bom. E aí óbvio que tem os problemas, tanto para quem está no software próprio municipal quanto no emissor nacional, tem alguns problemas, e nós estamos aí em março, então nós estamos com tempo de sanar os problemas. A lista lá da nota de serviço nacional está grande ali de coisas que precisam fazer, corrigir, evoluir e tal, mas, né, a gente está num caminho para fazer isso. O que eu queria te perguntar sobre a questão de autonomia que você falou dos municípios, a legislação, ela permite que estados e municípios aumentem ou reduzem a alíquota, do IBS municipal ou estadual. E aí eu queria ouvir de você se nessa sua participação, nesse processo todo, inclusive de fazer o PLP 68 e tudo mais, qual é o objetivo, se você a visão que você tem do objetivo dessa autonomia e a usabilidade disso, se existe uma expectativa de que alguns, muitos, nenhum vai usar, se vai aumentar muito ou pouco, diminuir muito ou pouco. Qual que é a visão que você tem do que foi discutido para trás aí ou do que se espera para frente? Certo. A autonomia, né, ser mantida essa autonomia, eu vejo que foi uma condição para você manter um ambiente político de diálogo e conseguir aprovação, Certo. certo? Agora, com relação à usabilidade, me parece, né, enfim, mas eu posso estar errado, eu gostaria que não estivesse, mas talvez até a probabilidade de eu estar errado seja maior do que a probabilidade de estar correto, no sentido que os municípios, especialmente, ou mesmo os estados, qual o interesse deles de ter uma alíquota diferente? Quando você muda a tributação, perdão, a arrecadação para o destino, a tributação de acordo com a alíquota do destino e também a destinação da arrecadação para o local onde ocorre o consumo, torna inócuo, por exemplo, se eu sou um governador, se eu sou um prefeito, se eu abaixo a alíquota, eu arrecado menos. Então, assim, a tendência é não fazer isso, especialmente municípios que trabalham muito no limite, né? O orçamento e realização de receitas são muito, a margem é muito estreita. Veja a dificuldade que, por exemplo, no Paraná, muitos municípios tiveram, municípios bem estruturados, agora em 2026, em razão de uma redução do IPVA estadual que reduziu o repasse para os municípios. Então, o município trabalha muito no equilíbrio. Então, o município, por questões orçamentárias, ele tende a não baixar a alíquota. E se ele aumentar a alíquota, ele está comprando briga com o seu eleitor. É a mesma dificuldade que uma prefeitura, que uma Câmara de Vereadores tem para aumentar a arrecadação do IPTU, por exemplo, a chiadeira, tal. Então, assim, eu acredito que a alíquota tende né, a média, essa alíquota central de referência, eu acredito que os municípios vão perceber que é inócuo aumentar, perdão, que é inócuo reduzir, que eu não atraio investimento, eu só reduzo a arrecadação. E se eu aumento, eu estou comprando assim uma briga, né, no bom sentido, no sentido da briga mesmo, com o meu eleitor. Então, no sentido da usabilidade, assim, ó, sete aqui, beleza, manter a autonomia, está aprovado, porque a gente acredita também que, convenhamos, né, que ao longo do tempo, todas as alíquotas vão convergir para a alíquota de referência, se é que vão ser alteradas. Então, essa é a minha expectativa. E aí politicamente atendendo esse aspecto, se lá na frente alguns deles estiverem perdendo muito, ele vai ter autonomia, por exemplo, de aumentar, né, mesmo que seja uma um efeito não tão total, né, até porque todo meio de cadeia vai tomar crédito e aí não vai ter não vai gerar, né, o IBS de consumo naquele município, naquele estado. Então para mim tá beleza, eu entendi aí a visão, porque eu também não vejo, motivos e não vejo a aplicabilidade para isso, e sempre que tem oportunidade eu tento colher opiniões diferentes para ajudar a gente a montar aí o nosso, porque assim, qual que é a pergunta que a gente tem que responder, né, Xalá? É assim: "Ah, mas você falou que ia acabar o benefício fiscal, agora você está dizendo que ele pode aumentar ou reduzir a alíquota?", porque a gente tem que dizer, né. Tá escrito, a gente tem que dizer, né. Falei: "Não, mas não é do mesmo jeito, porque se ele baixar, se ele aumentar, o impacto é menor, né".
Inclusive, tem até alguns limites para reduzir, para a gente não ter uma disputa, né, uma comércio de fronteira. Uma região metropolitana, um município menor abaixa para o pessoal da capital, que é vizinho do grande município, vir comprar ali. Então, tem uns limites também, umas travas, né, para não ter essa guerra por consumidor, por atrair para o vizinho, enfim, atravessar a ponte e vir comprar gasolina no outro país, como já aconteceu aqui. Mas isso já tem na legislação ou a gente espera no regulamento? Não, tem na legislação. Tem, Ah, tem então umas tá, então. travas lá, ele não pode reduzir, né? Se alguém Ah, fazer essa conta, quer saber, eu vou comprar briga aqui, vou fazer o comércio fronteira. Eu arrecado menos quem mora aqui, mas vou trazer o consumidor de fora, né? Aí tem alguns limites para legal. essa redução de alíquotas. Assim, como essa parte eu não vi, não. Então, depois já vou estudar aqui essa parte da trava aqui. Muito bom. Porque a gente não dá conta de saber todos Saber todos os os 700 e 700 e tantos tantos versos. Queria que você me falasse do split payment, que eu acho que é o ponto mais polêmico, né? Então, assim, dá uma geral para nós, assim, o que que é, por que vai ter e que benefícios e malefícios as empresas podem ter, por favor. Certo. Bom, eu vejo dois grandes benefícios do split payment para as empresas. Primeiro, o crédito sendo financeiro, ou seja, eu tenho a certeza e liquidez daquele crédito na entrada. Eu não preciso da empresa pedir um ressarcimento, ter que esperar um ano, ter auditado para ir dizer quanto que eu tenho direito. O crédito ele já foi conferido, checado, carimbado, dado ok na entrada, certo? Então, o split payment viabiliza o crédito financeiro. Depois a gente pode falar do recolhimento adquirente, que também tem esse mesmo efeito de acordo com a legislação. Mas o conta corrente tributário ele passa a ser o equivalente de um conta corrente bancário, né? Então, tributos a recuperar agora é caixa e bancos, é disponibilidades, é uma conta que eu vou ter que fazer conciliação. Então, essa é a primeira vantagem. Quando eu precisar do ressarcimento, né, inclusive ele poderá e deverá ser, pelo previsto, automático. Eu vou apertar um botão e dizer, olha, toda vez que tiver saldo credor no final do período, eu quero um Pix automático para a conta da empresa. Então, o split payment, essa conferência né, da extinção do débito e da origem do crédito no momento do próprio liquidação financeira, ele dá essa certeza de liquidez. Então, permite essa agilidade no ressarcimento. Um outro ponto, então, é um benefício individual, empresa a empresa. Agora, tem um benefício coletivo, Zé Adriano, que é a redução da alíquota de referência. Essa alíquota, em vez de 26,5%, ela seria 29%, 30%, sem o split payment. Qual a conta que a gente faz? Quanto cano furado a gente tem hoje com as noteiras e alguns outros tipos de fraudes menores. O impacto disso na arrecadação é por volta de 10%. Então, quando você inviabiliza a noteira, inviabiliza a fraude carrossel, enfim, a fabricação de crédito de outras situações, você consegue cobrar menos de todo mundo e abaixar a alíquota de referência. Então, esse é um benefício geral, não é o benefício individual que eu mencionei. A alíquota de referência, como você falou no começo da nossa conversa, ela tem que manter a nossa carga tributária atual. Então, à medida que a gente reduz a inadimplência, a sonegação, isso faz com que a alíquota de referência seja menor e, por consequência, né, melhora a alíquota de cada um de nós, né? E o crédito financeiro, também bem legal que você comentou, porque o pessoal acha que fala que é crédito financeiro por causa do split payment, por exemplo, e tal. Na verdade, é crédito financeiro exatamente no exemplo que você usou. É dinheiro, é um dinheiro que é dinheiro mesmo, porque aquele tributo foi pago e ele é um dinheiro que está ali disponível. Então, por isso que ele é um crédito verdadeiramente financeiro, né? E aí, esse é o impacto positivo, né? E fala do recolhimento pelo adquirente e depois fala qual é o impacto negativo que tem o split payment. Ou se não tem, na sua opinião. Não, tem sim, tem sim. Em perdas e ganhos. O recolhimento pelo adquirente, ou RAD, como a gente apelidou, como outros apelidos que a gente vai criando, né, Zé Adriano? Super inteligente, no caso do split, ou o simples híbrido, né, ou simples por fora, né? Então, o recolhimento pelo adquirente é uma opção que, estando disponível, como estará ainda nesse ano 2026 para teste e efetivamente a partir de janeiro de 2027, ele vai fazer com que nós tenhamos já de saída, de largada, a partir de 1º de janeiro de 2027, o crédito financeiro para a CBS. Então, assim,
eu tenho certeza de liquidez, eu posso recuperá-lo, desde que ele tenha sido pago. Então, Certo. ou pela liquidação financeira, via split payment, que nos primeiros anos, eu acredito que pelo menos em 2027, provavelmente 27 e 28, nós teremos aí em fases, né, as primeiras opcionais, começando pelo B2B, mas o fato do recolhimento pelo adquirente estar disponível, né, para que eu, como empresa, por exemplo, ao comprar do meu fornecedor, eu possa apertar um botão, gerar guia para mim pagar, então, a partir daí eu já tenho crédito financeiro. Ou seja, enquanto o meu fornecedor não efetuar o recolhimento, eu não tomo aquele crédito. Se ele atrasar o recolhimento, ele atrasa a minha tomada de crédito. Então, isso é um impacto, vai impactar meu caixa. Né? Porque eu vou ter um tributo a recolher ao fechar no final do mês, né? No dia 20 do mês seguinte. Esse tributo a recolher será maior porque aquele meu fornecedor ou aqueles ainda não fizeram o recolhimento, eventualmente. Mas o maior impacto do rádio também, do recolhimento pelo adquirente, é quando eu estou na ponta fornecedora, quando eu sou fornecedor do adquirente. Imagine que 80% dos meus clientes optaram pelo rádio. E sendo que eu estou na alíquota cheia de 28. Então, eu vou perder de imediato uma boa parte do float, o dinheiro do meu cliente que transitava pelo meu caixa durante um tempo até eu recolher o tributo. Então, o RAD, se for exercido, né, em demasia, numa proporção alta, pelos meus clientes, ele impacta o meu fluxo de caixa. E o split payment também, porque originalmente, e você até hoje vai ver deputados, inclusive, explicando os split payments dessa maneira. Tá? Eu vi em outubro um deputado relator da reforma tributária explicando para brasileiros e estrangeiros, e ele ainda virou para mim e falou, não é, Adriano? Porque foi isso que foi debatido. Era o quê? Devo, não nego, pago quando eu receber. A ideia do Miguel Albuquerque, que tem mais de 20 anos, né? Bem conhecida de todos. Então, mas o que foi implementado, aqui não vai crítica, estou dizendo entre o ideal e o possível, é que pagamento, né, a liquidação financeira ou o vencimento do tributo que ocorrer primeiro. Então, nesse sentido, né, eu vendi na maquininha para receber em 30, 60 dias, eu não quis antecipar, ou mesmo Pix dinâmico, boleto, Pix automático, enfim, aquilo que estiver disponível aí, para a liquidação financeira, mas se o vencimento do tributo ocorrer antes de eu receber do meu cliente, eu tenho que pagar o tributo para depois receber o ressarcimento. Né? Isso pode ser no dia seguinte, isso pode ser 50 dias depois. Né? Então, isso sim tem um impacto negativo. Então, veja, ele é positivo na soma, não cumulatividade plena. Eu tomo muito mais crédito e, no caminho feliz, né, tudo isso é crédito financeiro, caminho feliz, joia. Estou tomando mais crédito, tende a me ajudar no fluxo, para eu ter uma quantidade, um valor, perdão, menor de tributo a recolher. Porém, com esses istos, né? Para recolher o tributo, eu tenho que ter entrada. E se eu tenho o meu float reduzido, porque tenho clientes usando rádio, recolhimento pelo adquirente, e ainda o meu prazo médio de recebimento maior do que 50 dias, que eu estou imaginando que é do dia 1 de março até o dia 20 do mês de abril, né? Aproximadamente 50 dias. Então, eu sempre vou ter que pagar o tributo para depois receber. Aí não haverá o split, né? No momento da liquidação financeira dessa minha venda, ele consulta e, bom, já quitou e me passa o valor total. Muito bom. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar com você, né, nesse episódio que a gente fez aqui à distância com você diretamente de Brasília. Então foi muito legal. Obrigado mesmo. Para vocês que nos acompanharam aqui no José Adriano Talks, o nosso podcast está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. O podcast é apoiado por Grupo LPJ, KT Group, MidSafe e Bluetex, que em abril de 2026 está lançando o Bluetex Agent, que é uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar as empresas e profissionais com conteúdo, conhecimento e também o chat de inteligência artificial. E dúvidas, comentários, coloquem para nós, por favor, vai ser um prazer interagir com vocês. Muito obrigado. Valeu demais, Adriano. Até o próximo episódio, pessoal. Adriano, muitíssimo obrigado. Valeu. Zé Adriano, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.